Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista. Estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, a psicologia é uma disciplina, é uma matéria, uma ciência muito importante, principalmente quando se fala em profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, eles precisam sim, vocês como futuros profissionais de saúde, vocês precisam sim ter conhecimento sobre a psicologia, sobre como ela se originou, sobre o que ela vem trazendo de novo, sobre quais as teorias, o entendimento das doenças mentais, do processo de saúde, doença mental, dos sinais e sintomas dos transtornos, ter esse entendimento. E por quê? Porque a partir dele é que você vai conseguir fazer uma promoção de saúde, uma prevenção em saúde mental. A partir desse conhecimento da psicologia, você vai ter um olhar humanizado para com seu paciente, você vai conseguir entender o paciente, saber que aquele paciente, geralmente quando vai ali procurar um profissional de saúde, sem levar em conta ali a relação do processo de saúde e doença mental, mas em si o processo de saúde e doença fisiológico, físico. Então, geralmente quando o paciente procura um estabelecimento de saúde, ele já está ali nas últimas, com muita dor, porque é uma coisa cultural, né? É uma cultura do nosso país, não procurar o serviço de saúde para fazer prevenção. Geralmente as pessoas só procuram para curar e quando já estão se sentindo muito mal. Então, o que acontece? A maioria depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, e que não tem, infelizmente, as condições mais adequadas, não tem suporte para toda essa demanda que se tem e, consequentemente, essas pessoas acabam sofrendo e tendo ali, não tendo o atendimento necessário, suficiente ali, o ideal, né? E o melhor atendimento. Então, a maioria das vezes, elas vão com muita dor já, vão sofrendo, já fora todas as situações sociais, ambientais, do cotidiano, emocional, ela ainda passa por uma situação, né, de fila, de espera, de não ser muitas vezes bem recebidos pelos profissionais ali, até mesmo na recepção deles, e consequentemente ali as reações desses pacientes, elas não são as melhores para com os profissionais. O que eles esperam dos profissionais também já está no limiar muito baixo. E a gente tem um problema em relação aos profissionais que acabam prestando um atendimento ali insatisfatório, porque muitas vezes a demanda de paciente é muito grande, a falta de estrutura de materiais também existem, é o que mais existe, e aí a gente tem uma escassez também de profissionais, a gente tem um número pequeno de profissionais para atender uma demanda muito grande. Então, isso também acarreta em situações psicológicas para o profissional, que muitas vezes acaba descontando suas frustrações nos pacientes, e a gente não quer isso, a gente quer o contrário, a gente quer que você seja um profissional exemplar, um profissional que tenha prazer com o que está fazendo, né, no que está trabalhando. E a psicologia, ela traz um pouco disso. Por quê? Porque te mostra que as pessoas elas têm comportamentos ali diferentes, principalmente em relação ao que é vivido, ao que é interpretado, as respostas do ambiente, as respostas do que lhe foi induzido ali como correto. Então, todo esse entendimento é fundamental para os profissionais de saúde. Então, é muito importante que você tenha consciência que o seu paciente ele tem ali uma vivência, né? Que cada ser é individual. A psicologia ela vem muito com isso, ela trabalha, ela estuda os porquês, né? O porquê que as pessoas elas acabam tendo ali determinado comportamento, determinada atitude, o porquê do pensamento, que as pessoas pensam de forma diferente, porquê que elas têm respostas diferentes a estímulos, ao ambiente. Então, tudo isso a psicologia ela procura entender, compreender todos esses processos mentais, né? Esse processo psicológico. E aí, dentro disso, existem várias e várias teorias, vários estudiosos acabaram
né, desenvolvendo essas teorias e buscando tratamento para alguns transtornos. Hoje nós temos aí o mal do século, né, que são as doenças e os transtornos mentais. Então, cada vez mais as pessoas falam em saúde mental, as pessoas discutem sobre isso, os profissionais de saúde estão sendo cada vez mais orientados para saberem lidar com esses pacientes, para saberem reconhecer esses pacientes e a partir daí conseguir auxiliar. Lembrar que é muito importante você ter esse conhecimento, porque muitas vezes você não vai trabalhar na área, mas você vai ter contato com pacientes que têm transtornos, que sofrem ali de algum problema de saúde mental, e saber lidar, né, que naquele primeiro momento com esse paciente é muito importante. E aí, reconhecendo que a atualidade, né, nos dias de hoje, a gente tem um índice muito grande, então cada vez mais se ouve falar, cada vez mais a gente tem pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental ou de problema de saúde mental, e você saber lidar, você ter conhecimento é muito importante, você reconhecer o paciente para entender o que está acontecendo é muito importante. Então, lembrando que às vezes o teu olhar para o paciente pode acabar salvando uma vida. As pessoas cada vez mais estão num processo de não se escutarem, de não dar atenção às outras, cada vez mais egoístas. E você como profissional, você está se dedicando à prestação de serviço de saúde, à prestação de serviço para o outro. Então é muito importante você ter esse olhar, e não de uma forma mecanizada, que é o que mais acontece, e sim por um olhar humano, um olhar emocional também para aquele paciente. Então, o tema da nossa aula de hoje é os transtornos mentais e formas de tratamento. Nós vamos falar sobre o tópico 4, que fala ali das formas de tratamento ali dos transtornos mentais, tá? Então, existem aí vários transtornos mentais, a gente tem muitas fobias, muitos transtornos, muitos problemas de saúde mental, e vamos conhecer um pouquinho sobre o tratamento desses transtornos. Então, hoje em dia, todo mundo se diz estressado. Então, a maioria das pessoas acabam, eu estou estressada, virou de uma forma banalizada até, né? Todo mundo, estou estressado. O estresse, ele acabou virando sinônimo de irritação, de cansaço, de nervosismo, de ansiedade, raiva e as mais diversas ali sensações e emoções. Então nós, né, somos seres humanos, nós temos várias sensações, emoções e sentimentos ali. Na verdade, o estresse, ele foi conceituado em princípio como ali um conjunto de reações fisiológicas, tá? Então vem ali um conjunto de reações que são comandadas pelo sistema nervoso autônomo e possivelmente elas são desencadeadas em ao longo da nossa história, né, de adaptação ao mundo. Então tais reações fisiológicas têm como objetivo de preparar ali o nosso organismo para lutar ou fugir diante de uma situação de perigo. Então, realmente, o momento de estresse vem como uma resposta fisiológica para que a gente saiba como agir ali dentro de uma situação de perigo. Que na época das cavernas poderia ser tanto ali o estresse crônico, né, quanto o agudo. E eles, no caso que na época da caverna, poderia ser ali uma fuga de um animal, né, se defender ali de um ataque de algum animal, tá? E aí tem tanto o estresse crônico quanto o estresse agudo, e eles podem ser precipitadores de quadros de sofrimento mental. Então eles podem ali ser o início de algum quadro de transtorno, de sofrimento mental. Não é ali pelas inúmeras reações fisiológicas, como também ali pelas emocionais que provocam. A crise, ela pode ser entendida como um agente estressor, ou seja, que leva ali a resposta, né, de estresse. E é preciso saber também que existem tratamentos adequados para cada tipo de transtorno, tá? Então, graças à evolução, ao interesse das pessoas em cada vez mais entender esse processo alimentar, entender esses pensamentos, os porquês, o porquê nós agimos de determinada forma, que a gente teve uma evolução muito grande
principalmente em relação à forma de tratamento. Então, historicamente, os transtornos mentais, doenças mentais, não tinham um tratamento ideal, eram ali de fato esquecidos, abandonados, encarcerados, excluídos da convivência em sociedade, para que era uma forma de se livrar, na verdade, desses pacientes. Se você for ver mesmo no histórico, eles foram já perseguidos, eles foram assassinados, teve uma questão histórica, cultural ali associada à religião, que achavam que esses pacientes eles estavam possuídos. Então, realmente, o histórico dos pacientes com problemas de saúde mental, com transtornos mentais, não é um histórico muito bonito, mas com evolução, com todo esse processo de conhecimento, de procurar conhecimento dentro aí da área da psicologia e da psiquiatria, trouxe uma evolução, trouxe ali a resposta, positivas para esses pacientes, até de interação, de readaptá-los à convivência com a sociedade, que de fato é ali um dos principais objetivos. Então a gente tenta, dentro desse tratamento psicológico, psiquiátrico, sempre reintegrar o paciente à sociedade, à sua vivência familiar, lógico que na medida do possível, de acordo com o seu diagnóstico, o seu quadro de saúde. E aí é muito importante a gente ter conhecimento, sobre esses tratamentos para esses transtornos. Então a gente tem transtornos de personalidade, transtornos de humor. Então existem vários transtornos aí. E o tratamento para eles, não é só feito ali através de medicamentos. Então a medicação, indo para a história da psicologia, da psiquiatria, dessa evolução desse processo psicológico psiquiátrico, foi uma revolução para esses pacientes, porque a partir daí entendeu-se que tinha que ter um tratamento para eles e que esses processos de saúde, saúde e doença mental, realmente era uma doença que precisava ser tratada, que precisava ser diagnosticada, que precisava ter um processo de tratamento. Então, a medicação dentro da psiquiatria veio ali como uma evolução muito grande, mas quando se pensa em transtornos mentais, em problemas de saúde mental, não se refere o tratamento não se limita a medicamentos, tá? Na verdade, o tratamento medicamentoso, ele é ali um valioso instrumento da psiquiatria, como eu falei para vocês, veio aí como uma evolução, uma revolução dentro da psiquiatria, para o controle ali justamente dos sintomas desses transtornos, desses processos ali de doença mental. E aí, com o avanço das pesquisas nesse campo, em relação a isso, muito se tem conseguido em melhoria de qualidade de vida da pessoa com transtorno mental. Então, de acordo com o que se foi evoluindo esses medicamentos, o entendimento do tratamento desses sinais, desses sintomas que esses pacientes com transtornos eles apresentam, de acordo com que você vai conseguindo tratar esses sintomas, você consegue consequentemente, ter ali uma melhoria da qualidade de vida dessa pessoa com transtorno mental. Atualmente, as diferentes maneiras ali de tratar o indivíduo com transtorno mental, ele tem ali o objetivo, a redução das repercussões que são causadas à promoção ali da qualidade de vida. Então, quando você faz esse manejo do paciente, quando você tem esse tratamento para o paciente, sempre você quer ter essa redução dos sinais e sintomas que acabam dificultando o convívio dele em sociedade, a sua rotina de trabalho, a sua rotina com a família. Então você quer tirar esses sinais e sintomas que são ocasionados aí por esse transtorno. E aí a promoção da qualidade de vida, a melhoria ali das funções psíquicas e o reestabelecimento ali da rotina, a opção pela forma ali do tratamento mais adequada vai depender do diagnóstico que o paciente apresenta. Então, o que acontece? Quando você consegue ali um diagnóstico exato, consegue um medicamento, o psiquiatra vai prescrever o medicamento que vai melhor se encaixar de acordo com a necessidade daquele paciente, consequentemente
fazendo um acompanhamento multifatorial, psicólogo, toda uma equipe de saúde, todo um acompanhamento para aquele paciente, para a família daquele paciente, para o entendimento deles desse processo da doença, do transtorno mental, tá? Dos sinais que se apresentam, do fazer com que aquele paciente ele mantenha ali um tratamento contínuo, que ele não abandone o tratamento, que ele mantenha um acompanhamento. Então, com isso, você vai ter sim uma promoção dessa qualidade de vida. O paciente vai apresentar ali melhoria dessas funções psíquicas, né? E consequentemente vai conseguir ali restabelecer, se não totalmente, mas parcialmente a sua rotina. E aí, a opção, né, pela forma ali de tratamento mais adequada, justamente, vai depender do diagnóstico que o paciente apresenta. Então, o psiquiatra, junto com toda uma equipe, né, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, todo mundo que está trabalhando numa equipe de saúde mental, vai ter participação, logicamente. E aí, a opção pela forma do tratamento vai depender justamente do quadro de saúde do paciente, né, do diagnóstico que esse paciente apresenta, incluindo aí comorbidades associadas, então outras doenças associadas, outros sintomas, bem como suas condições físicas, né, a forma física, a saúde física, mental, questões sociais e as questões econômicas também vão interferir no diagnóstico, no prognóstico e na forma de tratamento ali daquele paciente. Há ainda a possibilidade ali de conjugar diferentes formas de tratamento. Então, pode aliar várias formas de tratamento para que se obtenha ali um melhor resultado para aquele paciente. Então, não vai ser só um tipo de tratamento. Vamos ver. Podemos fazer a medicação conciliada ali, né, com outros tipos com acompanhamento psicológico, com uma rotina. Então, tudo pode ser aliado, tá? E aí, falando um pouquinho, né, da terapia medicamentosa, da importância do medicamento para o tratamento desses transtornos mentais, como eu falei para vocês, foi uma revolução muito grande aí dentro da psicologia, da psiquiatria. Os pacientes psiquiátricos, os pacientes com problemas de saúde mental, eles sempre sofreram muito, ainda sofrem, logicamente, mas o histórico não é nada bonito. Então, até recentemente, se a gente for parar para pensar, que é pouco tempo, eles ainda sofriam muito. E se pensarmos bem, até hoje alguns pacientes, alguns familiares, eles, por falta, né, de conhecimento mesmo, acabam deixando ali aqueles pacientes, os familiares acabam deixando aqueles pacientes em situação que não tem melhoria, não tem ali um tratamento. E a promoção de saúde, o teu entendimento como futuro profissional de saúde pode fazer a diferença, porque a intenção sempre é levar conhecimento, fazer com que o paciente, com que os familiares, com que a sociedade tenha entendimento ali sobre esses transtornos mentais, sobre a importância de procurar um tratamento, e fazer com que as pessoas tirem esse preconceito também, coloquem ali, que caia por terra todo esse preconceito em cima da psicologia, da psiquiatria, e comecem a valorizar. Porque a gente vê aí muita gente desvalorizando, desvalorizando também a situação, achando que não é doença, né, que é frescura ou que é fraqueza. E o entendimento que realmente é uma doença, é um problema de saúde, questões, né, da saúde mental, transtorno mental, é muito importante. Por quê? Porque às vezes o paciente ele não busca tratamento, na maioria das vezes, e a pessoa que está ali próxima pode ajudar. E geralmente é quem ajuda. Mas se a pessoa próxima não tem entendimento, não tem conhecimento nenhum, tem um preconceito, julga o seu familiar ou a pessoa que está ali, né, próxima a ela, como fraco, ou que não sabe lidar com problemas, ou algo do tipo, ou então finge que nada está acontecendo, porque tem gente que faz isso também,
Então, realmente, a situação fica um pouco complicada. E aí, você levar conhecimento, promoção da saúde, vai fazer muita diferença aí, e pode fazer muita diferença, até salvar vidas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a terapia medicamentosa. E aí, a prescrição de medicamentos para pacientes portadores de transtorno mental é a forma ali de tratamento mais conhecida, porém, uma das mais criticadas, tá? Então, realmente ela foi muito ampliada, o tratamento desses pacientes com transtorno com o uso de medicamentos, ele foi cada vez mais se ampliando desde ali da sua descoberta, né, desde a sua implementação, mas ela também é muito criticada. E é comum ouvir-se dizer, né, eu não vou ao médico coisa nenhuma. Para ele me mandar tomar remédio de maluco? Como eu falei para vocês, a gente tem aqui na nossa sociedade um preconceito muito grande, uma falta de conhecimento muito grande e uma falta de procura de conhecimento, porque além das pessoas não terem conhecimento, elas não querem saber, elas não buscam se informar, elas apenas julgam. E a gente tem enraizado isso na nossa cultura. E é bem complicado, pessoal. Por quê? Porque vocês vão ter que ter esse conhecimento para passar para essas pessoas, sabendo que muitas vezes elas não vão querer saber, ou vão se recusar, ou vão ouvir, mas sem muito interesse. E a tua forma de mostrar, de ensinar, de falar, pode fazer a diferença. Tá? Então, realmente, as pessoas acabam não procurando um tratamento porque pensam assim, ele vai me passar um remédio para louco. Eu não sou louca. Ou então, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doida, eu não sou louco, eu não tenho nenhum problema. Tu tá indo no psicólogo, mas por quê? Tu tá tomando remédio? Ou então, se a pessoa fala que tá fazendo um tratamento, tomando medicamento, as pessoas já olham assim, vixe. Então, tem esse preconceito, sim. E você, como futuro profissional de saúde, tem que fazer isso aí cair por terra. Você não pode ter um pensamento desse jamais, tá? Muitas vezes, né, chega-se a crer que se pode ficar maluco usando esses remédios. Então, as pessoas, elas acreditam que se elas tomarem a medicação, né, aquele medicamento para algum tipo de transtorno, elas vão ficar loucas. Tratando, né, este problema superficialmente, poderíamos até achar estas colocações divertidas, não é? Se a gente coloca assim, é até engraçado o jeito que as pessoas falam. Se elas não fossem lamentáveis. Por quê? Porque, na verdade, é uma situação muito triste. É uma situação que você vê as pessoas sem querer ter conhecimento. Ou então, que a gente enxerga muito, são pessoas que dizem assim, eu não tenho preconceito nenhum, nossa, que legal que você vai no psicólogo. Aí chega alguém, né, que vê que aquela pessoa está tendo um comportamento ali que não está sendo muito saudável e fala para ela assim, olha, seria interessante você fazer um tratamento com psicólogo. É interessante para todo mundo, na verdade, gente. Todo mundo precisa ter um acompanhamento psicológico, porque todo mundo passa por problemas, a vida ela é feita de altos e baixos. E você conseguir ter esse reconhecimento, entender esse processo, às vezes não é tão fácil sozinho. E o que se vê atualmente, talvez seja até por isso, esse número tão alto de problemas, né, de transtornos mentais, de problemas de saúde mental, porque as pessoas não se escutam mais. Então, as pessoas numa roda de amigos, muitas vezes, ficam ali no celular, nas redes sociais, às vezes estão juntos, mas não estão nem se comunicando, ou então não conseguem ter uma conversa realmente profunda, geralmente fica em coisas superficiais. Então, o que acontece? As pessoas vão reprimindo aqueles sentimentos, não conseguem desabafar, não conseguem conversar. E quando vão conversar, o que acontece muito, que eu acredito que vocês possam até se identificar, é que quando a pessoa ela vai tentar desabafar, a outra não tem paciência para escutar. Ou então escuta, mas com aquele julgamento ali, né? Com aquela situação, colocando o que ela acha certo para o outro. E, a partir daí, o que eu quero dizer com isso? Que se você procura um profissional, você não vai ter isso. Pelo contrário, você vai ter uma resposta positiva, você vai
começar um processo de autoconhecimento, de entendimento do porquê, várias situações que vão te auxiliar e vão te ajudar ali realmente nesses processos da vida ali de altos e baixos, tá? Então é muito importante, é uma profissão, né? O psiquiatra e o psicólogo, eles precisam muito serem ali valorizados, assim como todos os outros profissionais da saúde. Porque eles tratam, né? A gente já falou que o psicológico reflete sim no fisiológico. E esses transtornos, eles trazem isso, né? A gente falando no começo da nossa aula, falei sobre estresse e vocês viram que o estresse vem como uma resposta fisiológica, né? De autodefesa, ali contra situações de perigo. Então, realmente, é muito triste você enxergar pessoas que ainda têm um preconceito, que muitas vezes fala assim, legal que você vai no psicólogo, mas não vai jamais. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele for, ele vai estar assumindo que ele é louco, ou que ele não é normal. Então, tem muito isso. E é uma situação que realmente precisa ser mudada. Vai ser mudada rápido? Vai ser de uma hora para outra? Não. Provavelmente vai demorar. Tem uma evolução, tem um processo de evolução. Então, realmente é muito lamentável que as pessoas achem ou menosprezem ou julguem sem nem mesmo conhecer, que a maioria das vezes é isso que acontece. E, às vezes, essas pessoas acabam prejudicando o estado de saúde de outra que até tinha ali uma vontade de procurar um tratamento, mas que por medo, por receio do julgamento de quem está próximo a ela, acaba se escondendo. E aí, quando vai ver, aquela pessoa já até morreu, né? E aí, pessoal, uma coisa que vocês precisam ter conhecimento é que as pessoas que cometem suicídio, na maioria das vezes, elas não deixam cartas avisando o porquê que elas se mataram. Então, às vezes, a pessoa perde um familiar e fica sem entender nada e um processo muito doloroso, que ninguém quer passar. E fica sem entender, porque muitas vezes aquela pessoa aparentava estar tudo bem. Ou então, o outro estava perto, mas não percebia. Porque é o que acontece muito. O que a gente tem hoje? A gente tem uma sociedade cada vez mais, né, as pessoas cada vez mais individualistas, egoístas, e que não estão muito preocupadas com o outro. Estão mais preocupadas com a aparência, com o que se mostra ali para a sociedade. Então, realmente, ter o entendimento desses processos mentais, ter o entendimento da importância dos profissionais envolvidos com a saúde mental faz a diferença, tá? Faz uma diferença muito grande. Os psicofármacos, né, que são os medicamentos que são utilizados ali para o tratamento dessas doenças e transtornos mentais, eles são fármacos, né, psicotrópicos, que foram desenvolvidos lá a partir dos anos 50, tá? Para começar ali esse tratamento. Eles mudaram radicalmente a falta de perspectivas em relação ao tratamento dos transtornos mentais que prevaleciam naquela época, né, lá dos anos 50. Então, o que acontecia? Como eu falei para vocês, o tratamento dos pacientes com transtornos e doença mental era muito debilitado e não tinha perspectiva nenhuma ali de uma evolução positiva, tá? Realmente era ali esses pacientes se durante ali ou no decorrer da vida a pessoa apresentasse algum transtorno mental ou doença mental, ela realmente poderia ter certeza que ela ficaria esquecida, abandonada, largada para viver ali em condições absurdas, até enquanto durasse. Era basicamente isso. E aí, logicamente, com a evolução, com o desenvolvimento desses medicamentos, né, essa perspectiva, ela deu uma mudança radical. Então, realmente, os pacientes com transtornos mentais, eles passaram a ter ali uma chance, né, de ter ali a sua vida de volta, de ser reintegrado à sociedade. E aí, de fato, essa revolução, essa evolução
foi ali um divisor de águas com a experiência, com a vivência daquela época. A ação desses medicamentos, tá? Ele interfere nas funções do sistema nervoso central. Então, todos esses medicamentos eles vão interferir ali em todas nas funções do sistema nervoso central. Portanto, depende necessariamente ali do diagnóstico, né, do transtorno. Por quê? Porque geralmente esses medicamentos eles vão tratar as manifestações clínicas, né, os sinais e sintomas que aquele paciente apresenta. E aí é muito importante que o psiquiatra, junto com a equipe de saúde, faça um diagnóstico para identificar qual é o transtorno, para poder aí tratar as manifestações clínicas daquele transtorno, do que o paciente realmente está apresentando. E a decisão pelo fármaco mais adequado é justamente tomada ali pelo profissional médico, né, psiquiatra, mas para que ela seja feita ali de maneira assertiva, como eu falei para vocês, é muito importante ter um diagnóstico, ter uma colaboração da equipe de saúde mental. Então, psicólogo, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que estão envolvidas naquela equipe de saúde mental vão fazer parte aí, podem sim colaborar para esse diagnóstico, e é muito importante essa colaboração multiprofissional. Por quê? Porque com ela, os demais profissionais, incluindo ali até os da enfermagem, né, acompanham ali o paciente em diferentes momentos. E sendo capazes, sendo que, o que acontece? O psiquiatra, o médico, muitas vezes não vai ter um contato tão direto e tão frequente quanto os outros profissionais da equipe com aquele paciente. Então, esses profissionais, eles são capazes de apontar os efeitos ali dessa medicação no paciente. Dentre ali os grupos, né, de medicamentos disponíveis atualmente, nós podemos encontrar os ansiolíticos, os antidepressivos e os antipsicóticos, tá? Os ansiolíticos, eles são medicamentos que são indicados ali para o tratamento de transtornos de ansiedade. Então, pessoas que passam por algum tipo de transtorno de ansiedade, geralmente eles são tratados ali com esses ansiolíticos e também com toda aquela questão da equipe multifatorial, todos inseridos ali procurando o restabelecimento da saúde do paciente, reequilibrar, na verdade, né? Deixar tudo da melhor forma para que ele volte a conseguir ali lidar com a situação, conseguir voltar para a sua rotina social, né, dentro da sociedade. E aí, os ansiolíticos, eles são capazes de reduzir a resposta ao estresse por meio ali de alterações nos neurotransmissores e hormônios. Então, o que eles fazem? Eles vão mexer, né, vão alterar os neurotransmissores e os hormônios. Com isso, eles vão reduzir ali a resposta do estresse, tá bom? Então, os ansiolíticos, eles vão atuar assim. Um dos mecanismos de ação, tá, está relacionado ao neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, tá? Aminobutírico, um nome um pouquinho complicado, GABA, tá? E ele é responsável pela inibição das atividades neuronais. E aí uma das ações dos ansiolíticos é essa, tá? Está relacionada a esse neurotransmissor ácido. Desse modo, o uso ali dos ansiolíticos é capaz de acabar reduzindo a ansiedade e a agressão e induzir também o sono ou a sedação, caso seja ali o que o profissional recomenda para o paciente, tá? Então pode ajudar ali no sono e realmente vai atuar diminuindo esse estresse.
E aí reduzir também, pode reduzir o tônus muscular, tá? Pode fazer essa redução do tônus muscular e também da coordenação motora, dentre outros efeitos. Então, o paciente ele pode acabar ficando um pouco mais lento, sonolento e ter ali a perda, né, um pouco da sua coordenação motora. Alguns exemplos de ansiolíticos incluem ali, para vocês terem um conhecimento, né, de alguns ansiolíticos, a gente tem o alprazolam, a gente tem o bromazepam, tem a buspirona, tem o clonazepam, eu acho que esse é até um pouco mais conhecido, tem o diazepam também, que é bem conhecido, tem a lorazepam, tem o zolpidem, dentre uma variedade ali de ansiolíticos que existem no mercado, tá? Para que o profissional possa ali, e aí de acordo com a necessidade do paciente, com as características do paciente, com os efeitos que o paciente precisa e com o que precisa ser evitado, é que o profissional vai optar ali pelo melhor medicamento, né? Pelo melhor medicamento para aquele paciente. Os medicamentos antidepressivos eles já atuam ali no equilíbrio da produção e da disponibilidade ali de neurotransmissores. Então ele vai atuar nesse equilíbrio, sempre combatendo os sintomas ali da depressão, que é o que se quer. O mecanismo de ação dos antidepressivos, ele varia de acordo com a sua classe, tá? Uma delas, por exemplo, são ali os inibidores, né, seletivos da receptação da serotonina. Então, vai depender da classe do antidepressivo e um deles atua aí fazendo essa inibição dos seletivos da receptação ali da serotonina, tá? Vai inibir a recepção da serotonina, cujo mecanismo de ação envolve aí a inibição da receptação da serotonina. E aí, como consequência, a sua concentração ela aumenta na fenda sináptica, o que resulta ali no aumento da sensação de prazer. Então, o que acontece com o transtorno, né, a depressão? As pessoas elas se sentem tristes, se isolam, têm baixa autoestima, são pessimistas, acham que ninguém gosta delas, que ninguém as ama, que ninguém vai se importar com elas ou com a falta delas. E aí, dentro desses medicamentos, né, essa classe, ela vai fazer essa inibição da receptação da serotonina, fazendo com que tenha ali a prolongação, tá? O que resulta aí no aumento da sensação, né, do prazer. Os antipsicóticos, pessoal, eles são, né, ou neuropléticos, antipsicóticos ou neuropléticos, eles têm como função reduzir a intensidade ali de sintomas psicóticos. A medicação é justamente para isso, né, para diminuir ali os sintomas daquele transtorno mental, no caso aí, os psicóticos, por meio do bloqueio de receptores de dopamina. Pois uma das hipóteses ali que se propõe a explicar as causas dos sintomas psicóticos, tá? Então, dentro aí das causas dos sintomas psicóticos, a dopamina, os receptores de dopamina são considerados uma das causas aí, o que pode, né, explicar esses sinais e sintomas psicóticos. E aí sugere que o excesso de atividade desse neurotransmissor, ele pode ocasionar ali esses sintomas, especialmente os positivos. Vale ressaltar que os antipsicóticos, eles não têm ali uma função de curar uma doença psíquica, tá? O que ele vai fazer? Ele não vai curar a doença psíquica.
ele vai controlar os sintomas daquela doença. Então, lembrando a vocês que os transtornos mentais, a cura é uma evolução, ela pode vir, né? Mas de uma evolução bem lenta, e esses pacientes, eles precisam sempre estar ali, serem observados. Por quê? Porque pode acontecer, né, que alguns estímulos voltem e ele apresente novamente ali aquele transtorno. Como eu falei para vocês, todos nós, né, independente da profissão, do status social, financeiro, religião, nós estamos sujeitos a ter ali algum tipo de transtorno mental no decorrer aí da nossa vida. Só que vai depender da forma, como eu falei, nós somos seres individuais, então cada um tem experiência diferente. Então, alguns estímulos podem aí desencadear algum transtorno para alguma pessoa que para outra pode não fazer diferença. E aí, entender que a maioria desses medicamentos, eles vão apenas, né, controlar aqueles sintomas é muito importante. Por quê? Porque a partir daí você vai entender que tem que ter o cuidado, tem que ter o trabalho em equipe, tem que ter a informação para os familiares, a reintegração do paciente ali à sociedade, sempre tendo aquele controle e fazendo com que o paciente tenha ali, tome sequência ao tratamento, ao acompanhamento, também é muito importante. Alguns exemplos de antipsicóticos incluem aí a promazina, tá? O haloperidol, a clozapina, a clorpromazina, dentre outros medicamentos aí antipsicóticos que existem. E como eu falei, o profissional, no caso o psiquiatra, o médico, ele vai prescrever o medicamento de acordo com os sintomas, sinais, a necessidade individual ali de cada paciente. Então, é muito importante ter esse olhar do profissional, lembrando também que o profissional psiquiatra, o médico psiquiatra, ele pode tomar ali a sua decisão de acordo com o que ele colhe de informação daquela equipe de saúde mental. Não só do que se vê ali do paciente, mas do que é visto pelos outros profissionais, que às vezes ele não tem acesso. Então, se tem aí realmente um trabalho com uma equipe multiprofissional. E aí, nós temos também como forma de tratamento a eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia, tá? A eletroconvulsoterapia, ela é o único tratamento biológico do século XIX que ainda é empregado atualmente. Então, olha que interessante. O único tratamento biológico que lá do século XIX que ainda é empregado, porque os outros todos caíram por terra e foi verificado que não eram eficientes, tá? Que não faziam bem ali para os pacientes. Trata-se, a eletroconvulsoterapia, ela trata-se de uma técnica muito estigmatizada em razão ali das condições desumanas nas quais era aplicada no passado. Então, realmente, como eu falei para vocês, os pacientes com transtornos mentais, com problemas de saúde mental, antigamente, eles sofriam muito, porque eles meio que não tinha uma preocupação com eles. Na verdade, era simplesmente se livrar e acabou. Então, o que acontecia? Eles jogavam esses pacientes, encarceravam esses pacientes e as formas de tratamento não eram esperado resultado. E o que acontecia? Os profissionais, eles iam e acabavam fazendo ali tratamentos com os pacientes de forma desumana, sem muito se importar com se o paciente ia sofrer ou não. Então, era o que acontecia realmente. Tinham ali formas de tratamentos absurdas
que no final não ajudavam em nada, pelo contrário, só prejudicava mais a saúde dos pacientes, mas era o que se tinha ali para eles, condições horríveis, desumanas. E aí, realmente, a eletroconvulsoterapia, ela tem, né, as pessoas olham de uma forma meio que, meu Deus, o que é isso? Porque ela foi aplicada de uma forma realmente desumana ali no passado. Pois ela foi utilizada como forma de repressão, de castigo aos pacientes com transtornos mentais, tá? E ainda como um instrumento de tortura, pessoal. Então, os pacientes, eles eram torturados, eles eram encarcerados, eles ficavam ali sem condições nenhuma, sem preocupação com a alimentação, com o que eles iriam vestir, com a forma como eles iriam viver, com superlotação. Então, muitas vezes, não tinha ali diferenciação dos transtornos mentais. Então, os pacientes, às vezes, eles acabavam se machucando, às vezes a si mesmo ou aos outros, alguns que eram mais agressivos. E quando tinha esse tratamento médico, era muito por questões físicas, quando não, nessas formas assim de repressão, de tortura para os pacientes. Então, além de ser jogada ali de qualquer jeito, eles ainda eram torturados. Outros fatores, né, que contribuem para o estigma existente sobre a eletroconvulsoterapia inclui o desconhecimento dos profissionais e da população acerca do tratamento. Pois uma vez ali que reconhece os seus benefícios, as pessoas elas passam a questionar sobre o porquê de não ser utilizado. Então, o que acontece? Já tem esse estigma, né, que ele era utilizado como repressão, como tortura para os pacientes. Então, às vezes, até os profissionais, não só os pacientes, mas até os profissionais, não buscam entender um pouco mais sobre esse tratamento. E os pacientes, quando conhecem algum profissional que utiliza o método, que explica para eles ali os benefícios, eles passam sim a questionar sobre o porquê que não está sendo utilizado. Sua técnica, né, a técnica da eletroconvulsoterapia, a técnica da eletroconvulsoterapia, ela, na utilização ali, como é que ela funciona? Essa técnica, ela consiste na utilização de estímulos elétricos, né, para desencadear ali uma breve crise convulsiva para fins terapêuticos. Então, realmente assusta um pouco, né? Ela é utilizada principalmente na depressão maior, quando o paciente ele apresenta ali resistência à medicação antidepressiva. Quando ele já está num estado de depressão bem grande, bem agressivo mesmo, né? Que é a depressão maior. E aí o medicamento já não faz tanto efeito. E essa técnica, ela apresenta ali uma resposta mais rápida em relação àquela. Desse modo, pode ser mais eficaz em situação que requer ali uma abordagem de urgência, né? Quando é algo que precisa ser feito rápido. Então, aí faz essa técnica da eletroconvulsoterapia. Para a aplicação da eletroconvulsoterapia, deve haver a indicação clínica, né, que justifique a sua utilização. Então, o paciente vai ter que passar por uma avaliação clínica aprofundada que aborde ali a gravidade daquele transtorno, a necessidade daquele transtorno. E as funções cognitivas do paciente ali, né? Além disso, deve-se identificar ali e tratar previamente qualquer condição clínica que contraindique ali o tratamento que pode ali oferecer algum risco para o paciente. Durante todo o processo, serão ali realizados ainda exames complementares e uma avaliação anestésica, tá? Somente após essa avaliação, o paciente ele pode ser submetido ao procedimento. E aí existem, né, nós temos também as psicoterapias,
Os tratamentos envolvendo o uso de psicoterapias, eles tiveram ali avanços importantes nos últimos anos. Então, é uma forma de tratamento também, são as psicoterapias, e trata-se de métodos não invasivos, né, que utilizam conhecimentos da psicologia para tratar paciente com transtornos mentais ou mesmo ajudar ali pessoas a lidar com seus problemas. Um dos pressupostos básicos da psicoterapia aborda que a pessoa ela é capaz de curar por si mesma ali o seu próprio sofrimento, podendo isso ser alcançado por meio dessa terapia que é realizada com um psicoterapeuta, tá? Por meio de ferramentas como a comunicação, o relacionamento entre o terapeuta e o paciente e o aconselhamento. O profissional que utiliza a psicoterapia, ele auxilia o paciente a identificar ali e dar sentido aos seus conflitos, tá? Então, ele ajuda o paciente a entender o que está acontecendo, além ali de modificar distorções do paciente sobre a sua percepção em pensamento acerca de si e do seu meio, buscando ainda a melhoria das relações interpessoais. A psicoterapia ela pode ser utilizada isoladamente ou conjugada, tá, com a terapia medicamentosa, e não somente pessoas com transtornos mentais podem se submeter a ela, tá? Pessoas que não têm também. Qualquer indivíduo que necessite de aconselhamento ou encontrar respostas interiores para os seus problemas pode recorrer ali ao uso de psicoterapias. Existem atualmente diferentes métodos de trabalhar com psicoterapia, sendo elas psicanálise. A psicanálise foi desenvolvida, né, por Freud no início ali do século XX e é a forma mais antiga de psicoterapia. Seu propósito baseia ali em compreender o passado, né, do indivíduo e o que é capaz de afetar no seu presente. O que pode ajudá-lo ali a se adaptar ou desenvolver novas formas de lidar com as suas reações. Tem a psicoterapia de manutenção. Essa modalidade ela visa a estabelecer relação empática entre o indivíduo e o terapeuta. Esse vínculo ele é capaz de induzir ali a expressão de vivências, de sentimentos que serão trabalhados pelo terapeuta, de modo que este ofereça ali suporte na solução dos problemas. Tem a psicodinâmica. Na psicodinâmica o foco é a identificação ali de padrões de conflitos inconscientes de pensamentos. Tem comportamentos e sentimentos capazes ali de criar, né, padrões característicos de dificuldade interpessoal. Tem como objetivo identificar alteração emocional e comportamental consolidada. Portanto, o terapeuta ele tende a modificar ali pensamentos e temas de significado do paciente. Isso poderá ser obtido por meio da sensibilização do paciente de como seu comportamento ele é capaz de afetar a sua vida. Tem a terapia interpessoal. O objetivo da terapia interpessoal é melhorar a qualidade de relacionamento dos indivíduos que sofrem com a depressão, ali por meio de uma investigação do sofrimento ou conflitos não resolvidos. Nesse método profissional, ele auxilia o indivíduo a superar esses problemas. E aí, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o tema da aula Transtornos Mentais e Formas de Tratamento, o tópico 5, que fala ali o enfermeiro na prevenção dos transtornos mentais em indivíduos adultos, né? Então, o cuidado de enfermagem, não só de enfermagem, mas dos profissionais de saúde nos transtornos mentais em indivíduos adultos, em sua essência, ele não difere ali dos cuidados que são dispensados a crianças e adolescentes, tá? No entanto, a forma de abordá-los, tanto ali na prevenção quanto nos momentos em que a doença já está instalada, é preponderamente ali para o desenvolvimento do processo de cuidado. Por quê? Porque o entendimento de pessoas adultas, a tua abordagem num processo de prevenção, promoção ou tratamento de saúde com um adulto, consequentemente, ele provavelmente vai ser diferente do que vai ser feito com uma criança ou com um idoso. Por apresentar, né, múltiplas causas relacionadas ali ao comportamento e à condição humana, um dos principais problemas na prevenção dos transtornos mentais é a identificação dos fatores relacionados a ele. Por que aquele paciente desenvolveu aquele transtorno? Portanto, os profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros,
devem se esforçar na identificação da presença desses fatores de risco, vulnerabilidade, identificar o porquê, né? O que tem ali, se é uma questão social, financeira, de educação, por que aquele paciente está desenvolvendo, e que optam ali, que apontam, na verdade, a presença ali de predisposição para os transtornos mentais. Bem como devem se esforçar também para controlar aqueles que são capazes de desencadear a crise, depois que o paciente já está com um transtorno. A identificação e o controle desses gatilhos, né, dessas coisas que acabam fazendo com que o paciente tenha a crise, é um papel muito importante que o enfermeiro, o profissional de saúde, ele pode desempenhar independentemente ali do seu nível de atenção à saúde. Ainda que seja ali complexa e dificultosa a prevenção dos transtornos mentais, em razão ali da diversidade, de fatores relacionados à sua ocorrência, o profissional de saúde, o enfermeiro, ele deve trabalhar em prol justamente sempre da promoção de saúde, levando conhecimento para as pessoas, tá? Visando o estabelecimento ali de práticas capazes de promover a saúde mental, de fazer com que as pessoas vivam bem. E, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a importância dos profissionais de saúde dentro da psicologia, do que se pode trabalhar com os pacientes com algum tipo de transtorno, da identificação dos riscos, né, desses gatilhos, o que pode acabar desencadeando o transtorno, ou depois que o paciente tem um transtorno, qual é o gatilho que pode acabar fazendo com que ele tenha novas crises. Então, tudo isso é muito importante e principalmente o teu entendimento para que você consiga trabalhar ali com a promoção, com a prevenção, sempre buscando conscientizar os pacientes e os familiares, a sociedade em si, a respeito da importância do conhecimento, né, de entender esse processo de saúde, doença mental. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.